Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Poucas áreas ganharam tantas ferramentas novas quanto a publicidade. E essa é uma das explicações do porquê você acaba vendo várias vezes os mesmos banners depois de fazer uma pesquisa para suas próximas férias. Mas esse é apenas um exemplo. Há vários outros que se apoiam na combinação entre criatividade e tecnologia. Alguns podem ser bem bacanas, outros chegam a ser irritantes. Hoje você vai entender como eles funcionam. E você vai ver também. No último capítulo da série Carros e Tecnologia, um dos recursos mais interessantes dos últimos tempos, o controle de estabilidade. Confira os detalhes e saiba por que ele é um grande desafio. Se você acompanha o mundo de tecnologia, já deve ter ouvido falar do Flash. Ele é o responsável, por exemplo, pela maior parte dos banners que aparecem nos sites. Uma parte dos vídeos online também dependem dele, mas ele também pode ser um grande problema. No download da semana, a dica é de um aplicativo que vai ajudar a melhorar a rede da sua casa ou do seu escritório. O Olhar Digital Plus está começando. A tecnologia Flash foi uma das responsáveis por fazer as páginas da internet ganharem mais vida. Boa parte das animações e dos banners publicitários que você vê hoje na web dependem do Flash. Boa parte dos vídeos também. Mas já faz algum tempo o Flash passou a ser apontado como um problema. Entenda por quê. Criado em 1996, 18 anos atrás, o Flash é uma plataforma multimídia de desenvolvimento de aplicações com animações, áudio e vídeo. O Flash ganhou imensa popularidade entre programadores web por permitir um rápido desenvolvimento de aplicações de alta qualidade e de fácil integração com outros tipos de conteúdo. Ainda hoje, a linguagem é muito usada para jogos online, aplicativos na web, banners e até páginas inteiras. Mas por uma série de motivos, o Flash está perdendo espaço principalmente para o HTML5. O que talvez mais atue contra o Flash hoje em dia é o fato de não ser uma tecnologia nativa do navegador. Para acessar conteúdo em Flash, o usuário precisa baixar e instalar o Flash Player. Só que pelo fato do Flash não ser algo nativo do navegador, ele é um complemento instalado dentro do navegador, é uma outra equipe que desenvolve, é uma outra empresa que desenvolve o Flash Player. E isso é mais código que está sendo executado no computador do usuário. E esse código, como todo código, todo sistema operacional, toda aplicação, ele é suscetível a falhas. Outro problema em relação ao Flash é exatamente sua adoção massiva. A enorme popularidade do software fez com que a plataforma se tornasse alvo constante de criminosos digitais. E ainda que seja constantemente atualizado, já foram encontradas mais de 200 vulnerabilidades de segurança no Flash. Uma falha é multiplicada por 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. E isso acaba se tornando alvo fácil para os hackers ou pessoas mal intencionadas que vão falar, bom, vamos explorar então essas vulnerabilidades do Flash, vamos ver onde que eu posso atacar a pessoa que está usando o Flash Player, o nome desse complemento, e aí eu vou conseguir inserir um vírus na máquina da pessoa, eu vou conseguir roubar alguma informação da máquina da pessoa, esse tipo de coisa. Claro, ao longo do tempo, o Flash evoluiu, ficou mais rápido e mais leve. Ainda assim, a Apple, desde seu primeiro iPhone e iPad, preferiu deixar o Flash de lado. Atualmente, inclusive, alguns Androids não rodam mais Flash.
Esses gadgets deram ainda mais força ao HTML5, um jeito novo de fazer basicamente as mesmas coisas. E segundo o professor, como o assunto são dispositivos móveis, a principal preocupação da Apple ao restringir o Flash era uma só: eficiência energética. Basicamente por causa da bateria e o desempenho, né? Porque o Steve Jobs sempre foi uma pessoa preocupada em desempenho, preocupada em criar produtos de última geração, de última tecnologia e fornecer para o usuário uma experiência espetacular. Então, qual que era o intuito dele? Se eu deixar o meu usuário do meu telefone acessar um conteúdo flash e eu não quero que a bateria acabe rapidamente, então eu vou fazer o quê? Eu vou ter que meio que tolir esse processamento do flash. Então a experiência do usuário final não ia ficar tão boa. O HTML5 traz um conjunto de interfaces de programação que permite a criação de conteúdo 3D na web. Também dá para trabalhar com animações, áudio e vídeo. E a grande diferença é que tudo é feito diretamente no navegador, sem a necessidade de baixar nenhum plugin. Para muitos, o HTML5 só não aposentou o Flash de vez por culpa de nós, usuários. Acontece que apenas as versões mais recentes dos browsers rodam o HTML5. Nas mais antigas, só Flash. A tendência é, para projetos novos, fazer o quê? Tentar ir para o HTML5. Já começar a fazer. Mas é muito comum acontecer o quê? A pessoa ainda dá suporte para o Flash por uma questão de legado. Por exemplo, o YouTube. O YouTube, ele não pode se dar o luxo, da noite para o dia, de terminar o Flash. Porque tem muitos milhões, bilhões de usuários que ainda não atualizaram o browser. A própria Adobe, proprietária da tecnologia Flash, já reconhece o problema, tanto que já lançou sua própria ferramenta para criar animações no padrão HTML5. Ou seja, a aposentadoria do Flash está mesmo chegando. Muitos programadores experientes vão dizer: esqueça o Flash. Outros talvez discordem. E você, o que acha, hein? Participe da discussão. Será que o Flash será definitivamente abandonado ou a linguagem ainda deve sobreviver na web por muito tempo? Acesse e participe. No próximo bloco tem os detalhes mais que interessantes do controle de estabilidade dos carros. Se as suas curvas são mais seguras hoje, eles são os responsáveis. O Olhar Digital Plus volta já. Da próxima vez que você estiver dirigindo e entrar um pouco mais rápido numa curva, pode se lembrar dessa sigla, ESP. Ela responde pelo controle eletrônico de estabilidade, presente em vários veículos. Graças a esse controle, o número de derrapagens e capotamentos diminuiu significativamente nos últimos anos. Confira por que é importante saber se o seu carro tem esse recurso ou não. Mais uma sigla, ESP, do inglês Programa Eletrônico de Estabilidade, atualmente chamado de ESC, Controle Eletrônico de Estabilidade. A tecnologia, que surgiu no início dos anos 90, corrige a trajetória de um veículo em situações de curvas ou desvios muito bruscos. O item é tão importante para a segurança que pesquisas dão conta de que a eficácia do controle de estabilidade na prevenção de acidentes fatais pode chegar a até 43%. Há ainda quem acredite que o ESP pode prevenir até 80% dos acidentes causados por derrapagem ou capotamento. E o grande perigo está nessa jogada. Eu vou para a esquerda, o carro balança a traseira para o lado esquerdo. Eu volto para a direita,
Veja, ele está tudo para o lado de cá. Ele pula nas duas rodas e levanta para o lado. É aí que acontece o famoso giro, capotamento, cavalo de pau. Na maioria dos veículos, a base para o controle eletrônico de estabilidade é o ABS, que você viu recentemente na reportagem sobre a evolução dos freios aqui no Olhar Digital. Mas em alguns modelos, outros atuadores também trabalham para garantir a trajetória do carro além dos freios. Desde a atuação nos sistemas de freios de cada roda, tentando mudar um pouco a trajetória do veículo. E você tem sistemas também que atuam na suspensão diretamente. Então você pode, por exemplo, mudar as propriedades do amortecedor ou modificar, inclusive, a rigidez de molas. Ou você tem uma suspensão que ela é toda hidráulica e, portanto, o funcionamento é diferente. Você consegue atuar diretamente na altura em relação ao solo, mexendo diretamente na suspensão do veículo. Como acabamos de comentar, o próprio ABS é uma tecnologia que garante estabilidade ao condutor. Ao não permitir o travamento das rodas em uma freada brusca, o carro não perde a trajetória e o motorista mantém o controle do veículo. O controle de estabilidade funciona a partir de uma série de sensores. Além do ABS, que possui sensores para medir a velocidade do veículo e o travamento das rodas, no centro geométrico do carro equipado com ESP, existe uma unidade de comando que se encarrega de registrar variações no deslocamento e no movimento do veículo. Atrás do volante, um sensor de ângulo de direção avalia a ação do motorista. E ainda dentro daquela unidade de comando, o sensor IAW registra os movimentos do veículo ao redor do seu eixo. Com os dados desses sistemas todos, se eu estiver, como vocês viram lá no filme, a 60 km por hora, numa superfície um pouco escorregadia, e de repente tenho que desviar de um animal, de uma pessoa, e viro o volante com força, dá para perceber imediatamente que a força do motor é cortada, e que alguma roda, dianteira esquerda, traseira direita, são pinçadas, o freio é pinçado automaticamente para tentar fazer com que o carro mantenha a sua trajetória reta. Nós vimos lá que com o controle de estabilidade ligado, quando eu viro forte o volante, o carro não dá aquela escorregada grande, ele escorrega um pouquinho e o freio já interfere. Aí quando eu retorno do susto, ele já está quase estabilizado, já está quase andando em linha reta. A ideia é justamente que seja algo que facilite a condução do veículo para que o condutor não seja obrigado a tomar uma manobra que muitas vezes é contraintuitiva. Como qualquer outro sistema de segurança, o ESP não garante estabilidade absoluta, por mais modernos que sejam os novos controles. Ou seja, se o limite de aderência dos pneus for atingido, não tem como evitar uma derrapada. Mas mesmo que não faça milagres, a evolução do sistema nos últimos anos impressiona. Muitos carros já trazem mecanismos que tentam evitar capotamentos. Tem também aqueles em que a assistência elétrica da direção é controlada. Com isso, se o motorista fizer um movimento incorreto, o volante fica mais pesado, sinalizando para que talvez você deva repensar seu movimento. Nós falamos hoje em sistema de freio ABS de 7ª, 8ª, 9ª geração. Cada geração faz com que equipamentos que eu tenha dentro desse sistema, software que eu tenha dentro desse sistema, evoluam no sentido de deixar o carro ainda mais seguro. Assim como o ABS, o número de veículos equipados com ESP vem crescendo bastante. Nos veículos mais sofisticados, o controle de estabilidade já é padrão e se soma a vários outros recursos tecnológicos que, aos poucos, constroem os carros do futuro. Nos capítulos anteriores da série Carros e Tecnologia, você pode conferir outros detalhes mais do que bacanas presentes nos carros de hoje em dia. Acesse olhardigital.com.br e veja o que a injeção eletrônica mudou nos nossos carros. Conheça toda a tecnologia envolvida nos motores flex e aproveite também para conhecer toda a evolução dos freios. Acesse e fique por dentro.
No próximo bloco tem as surpreendentes e às vezes invasivas novas ferramentas da publicidade. Entenda por que alguns anúncios parecem perseguir seus caminhos pela web e também no mundo real. E ainda tem o download da semana, com um software que pode ajudar a melhorar o desempenho da rede da sua casa ou do seu escritório. Depois do intervalo, o Olhar Digital Plus volta já. Às vezes pode ser muito útil, outras horas pode ser absolutamente irritante. Com ferramentas cada vez mais sofisticadas, a publicidade encontra novas maneiras de seguir a todos nós consumidores. E essa onda de inovação tecnológica a serviço da propaganda tem capítulos novos. Confira agora alguns dos últimos. No mundo publicitário de hoje em dia, o sonho de consumo é atingir o público certo, no lugar certo e na hora certa. E esse objetivo tem sido atingido com alguma frequência a partir de avaliações do comportamento do consumidor. Isso envolve saber o que todos nós buscamos na web e até identificar onde estamos fisicamente. Com isso, você atinge o público exato que está buscando o seu produto ou buscando algum produto da sua categoria e você consegue fazer uma segmentação que hoje não existe. O que a tecnologia permite é que, além de segmentar, você está promovendo uma conversa, em vez de ser uma conversa para as massas, uma conversa às vezes de surdos, não é? Porque não há uma troca, aqui acaba sendo uma coisa muito mais efetiva e certeira, porque no fundo você sabe que aquela pessoa está esperando por aquilo ou, no fundo, está interessada por receber aquele tipo de mensagem. Teoricamente, essa precisão faz que passemos a receber publicidade que tem mais a ver com as nossas vidas. Uma das grandes novidades no mercado publicitário é uma ferramenta já bastante presente no nosso dia a dia, o GPS. Desde o ano passado, o setor apostou na geolocalização para mapear pontos comerciais ou zonas de interesse. Além de oferecer uma publicidade menos incômoda e invasiva, uma vez que toda essa estratégia é invisível para o consumidor, as marcas alcançam resultados cada vez maiores. Normalmente chegam de ser de 5 a 6 vezes maiores do que a mesma publicidade na web. E tem casos que chegam a ser 10, 20 vezes maiores, porque é uma comunicação bastante segmentada, bastante dirigida, e que você vê que o resultado, assim, o consumidor realmente se interessa pela comunicação. Mas é claro que há um senão aí. E a questão da privacidade. Afinal, nem todo mundo quer que outros saibam de sua vida, de seus hábitos e, principalmente, de seu paradeiro. Sabe o número do celular, nem quem é o dono da linha. A gente só sabe o comportamento. E esse comportamento você entra num cluster, né? São várias pessoas. Então a gente busca as pessoas pelo comportamento. Então nunca é o indivíduo sozinho. Então a privacidade está sempre muito bem garantida. Outra tecnologia nova, mas ainda em fase de testes, são os chamados beacons. Você já ouviu falar? Bom, há quem aposte que a tecnologia possa revolucionar o varejo e mudar completamente nossa experiência de compra. O beacon nada mais é do que um produto ou um ambiente falar com o seu celular. Você está caminhando numa loja, por exemplo, e você recebe uma mensagem falando que tem uma promoção de um produto que você comprou há um mês atrás. Então, o beacon é essa relação inteligente entre um espaço físico que tem produtos e eles comunicarem via celular com você de algo que é relevante para a sua vida. Os beacons são pequenos transmissores que identificam o posicionamento de smartphones em uma determinada localização. É uma espécie de GPS para lugares fechados. Através da conexão Bluetooth, esses pequenos dispositivos emitem sinais de modo intermitente.
Quando um tablet ou smartphone se aproxima, ocorre sua identificação. A partir daí, o aplicativo correspondente àquele beacon gera uma ação pré-estabelecida. Por exemplo, enviar uma notificação em um aplicativo. Os beacons são também bastante precisos e capazes de distinguir 2 sensores a centímetros de distância. Assim, é possível identificar o consumidor que entra na loja, conhecer o seu trajeto ao caminhar pelas seções e apresentar, baseadas em seus hábitos de consumo, ofertas e informações exclusivas para cada produto instantaneamente. Um grande esforço atual é oferecer as mesmas informações das lojas online nos ambientes físicos, no momento da compra presencial. O Beacons vai ajudar aos poucos a deixar um ambiente físico tão rico como o virtual. Apesar do otimismo com as novidades, há um risco, o de ser invasivo. Voltamos à questão da privacidade. Quando um consumidor se sente invadido, todo o esforço de divulgação pode se voltar contra a marca. É o feitiço contra o feiticeiro. E ela não pode ser muito visível. Quando eu falo isso, é assim, ela tem que ser muito user-friendly, ela tem que estar muito dentro do comportamento já normal das pessoas. A fronteira entre tecnologia e comunicação é uma das mais efervescentes da atualidade. E a atuação de gigantes digitais como o Google e o Facebook está mudando várias regras. Recentemente, a rede social de Mark Zuckerberg lançou uma nova ofensiva contra o domínio da publicidade online por parte do Google. Ela se chama Atlas. Você quer conhecer e ficar por dentro desse duelo de titãs? Então faça o seguinte, acesse olhardigital.com.br e confira a reportagem que preparamos com os detalhes do Atlas e a estratégia do Facebook. Dica super útil. Um programa que pode melhorar o desempenho da rede da sua casa ou do seu escritório. Confira. O download dessa semana traz um aplicativo para quem quer monitorar em detalhes as atividades da rede, localizando problemas e fornecendo dados sobre a conexão e o tráfego. Mais do que essas informações, a ferramenta mostra a utilização da rede de cada um dos programas em execução. As principais funções disponíveis ficam na parte superior da tela. Os dados são exibidos em forma de gráficos, tabelas e textos. Veja as funcionalidades disponíveis. ShowGraph mostra informações de tráfego em forma de gráfico, exibindo dados enviados e recebidos. O SpeedMeter calcula a velocidade da rede. Em Usage Statistics, você tem acesso ao histórico de dados. Traceroute mostra o caminho feito para chegar até determinado site. Ping permite saber se a rede está funcionando corretamente. E Netstat exibe as estatísticas de todos os programas em execução, endereços de IP e funcionamento. Completo. Para baixar este aplicativo e ficar por dentro de tudo o que acontece na sua rede, não perca tempo não, hein? Acesse agora a área de downloads do olhardigital.com.br e aproveite. É gratuito e, além de funcional, curioso. Confira! Vem aí um novo Olhar Digital, completamente reformulado, com novas seções e novos recursos. E você que faz parte da nossa comunidade vai poder experimentar em primeira mão. Acesse, faça o seu cadastro e participe. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!